São 8h09 em Goiânia. Vamos seguir com os assuntos. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, minimizou a desistência do presidente Lula nos atos de campanha que estavam marcados para o próximo sábado. Boulos faria 2 caminhadas com Lula na região sul e leste da cidade. A justificativa oficial do presidente é uma viagem no domingo para participar da posse presidencial no México na terça-feira. O cancelamento da agenda com o pessoalista também teria o objetivo de evitar ciúmes de outros candidatos da esquerda pelo país. Boulos lembra que o apoio do presidente Lula é integral, ele está no nosso programa de TV. O candidato afirmou que foi o único a receber a presença de Lula em eventos durante o período oficial de campanha. O presidente é esperado agora pela campanha de Boulos para a véspera do primeiro turno, em 5 de outubro. Ele e o pessoalista devem fazer uma caminhada no centro da capital paulista. Rafael Costa, por que Lula não quer participar ser mais ativo na campanha, principalmente nas ruas, com o Guilherme Boulos lá em São Paulo? Porque o Lula é sinônimo de tudo que há de pior nesse país, simplesmente por isso. Nós estamos falando de um presidente que não tem capacidade de transferência de voto, é um presidente que não tem capacidade de colocar pessoas nas ruas. Olha só como é que é irônico isso, né? O PT, dentro da sua história, né, que essa daí, infelizmente, a gente não pode questionar, eu, pelo menos, não sou um destes que tentam reescrever a história, foi um partido que teve uma importância muito grande no aspecto de colocar as pessoas nas ruas, né? Já foi um partido que tinha poder de mobilização. Isso, infelizmente, não acontece mais. Pelo contrário, o que nós sabemos aí é que existem grupos, né, como MST, o Movimento Sem Terra, né, que às vezes fica aí protagonizando, né, como uma espécie de massa de manobra particular do PT. E o que nós observamos hoje é que o PT não só perdeu esse poder, que hoje a direita tem, e demonstra isso aí quase que semestralmente, como ele também sequer tem a capacidade de transferência de voto. Hoje, para qualquer político no Brasil, é muito melhor não se alinhar ao Lula, não usar a imagem do Lula, porque se fizer isso, vai perigoso perder voto e perder credibilidade na sua campanha, né? E pro azar do Boulos é difícil ele fazer isso, porque a imagem dele está muito vinculada. Então não adianta aí nos 48 minutos do segundo tempo ele tentar criar algum tipo de afastamento, porque isso aí na prática não vai alterar em nada, a imagem dele já é maculada com o PT. Professor José Elias, o Rafael disse que o Lula não tem capacidade para colocar as pessoas nas ruas, mas ele ganhou as eleições lá em São Paulo, as eleições presidenciais na capital paulista. No estado não, mas na capital sim. E aí eu te pergunto, será que mesmo diante desse cenário, é melhor para Boulos não se vincular com o Lula nas eleições na capital? Na realidade, o Boulos ele poderia usar de maior intensidade a própria imagem do Lula. Ele faz isso de maneira constante. E deve fazer. Por quê? Porque Lula, ele tem um reconhecimento, não somente por ter vencido a eleição presidencial, ele é atualmente o presidente da República e é a terceira vez que ele ocupa o tal cargo. Inclusive, diante de uma história bastante interessante, né, de luta sindical, de fundação do segundo maior partido progressista de esquerda do mundo, atrás do Partido Comunista Chinês, né, de intensas disputas eleitorais, perdeu 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso, para daí então conseguir ser eleito, dessa articulação gigantesca que tem, dessa habilidade de negociação com um Congresso que muitas vezes é hostil. Lula é um político dos anais da história, Lula é um grande político, ele é um cara que a gente pode considerá-lo como um dos maiores estadistas da história do Brasil. Isso é fato, a história mostra isso, ao lado de Dom Pedro II, ao lado de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, é um grande estadista, ele vai ficar na história. A questão é que o Boulos vincular essa imagem do Lula não é nem tanto pela rejeição, é porque o Lula ele tem uma liturgia do cargo, ele está presidente da República e ele tem compromissos oficiais, então muitas vezes é difícil fazer conciliação de agenda. E eu acho certo, sabe por quê? O presidente da República em exercício, assim como o governador de estado também, qualquer governador, ele não pode ficar despendendo tempo que ele deveria estar trabalhando em prol da população, né? E no gabinete, visitando obras públicas, fechando negócios, para poder ficar na rua fazendo campanha para os outros. Eu acho que ele tem que entender, o Lula entendeu isso, que mais do que nunca ele tem que trabalhar como presidente da República. Menos campanha e mais trabalho. Então essa viagem ao México, fundamental, tem que ir como presidente da República mesmo. E o Boulos, assim como os outros candidatos, que se virem. Eu acho que você tem que, na verdade, ganhar voto, não porque você está vinculado a alguém, mas porque você tem bons projetos.
Rafael, gostaria só de comentar rapidamente Sim. que eu concordo com o professor Zé Elias quando ele disse que o Lula entrará para a história. Já entrou, né? Ele já está aí nos anais da história do Brasil como o presidente que ganhou o título de persona non grata, né? Esse é o nível da nossa democracia. E também como o presidente ficou mais de 580 dias, se não me engano, aí preso, né? Então, já está na história do nosso país. A Luci... Quer concluir, professor? Deixa eu concluir. O colega Rafael, eu entendo. Quando a gente fala assim, a gente tem que falar de uma maneira técnica, tá? Da figura do Lula, tá? Eu não sou um entusiasta eleitoral do Lula, não é isso. Estou analisando ele sob o ponto de vista histórico. Aliás, a própria prisão dele também entra nos anais da história, sabe? Essa prisão que depois ele acabou sendo solto, sabe? Então eu sempre digo, vai olhar um político, um candidato, olhe com um olhar mais técnico. Sim, Lula está nos anais da história, sabe? Isso é inegável, independentemente se você gosta ou não dele. É que nós temos no Brasil 20% que realmente não gostam do Lula de jeito nenhum, 25%. Desses 25%, 12 ou 13 são ultra radicalizados. Se pudesse, eu jogava uma pedra na cabeça dele. Isso acontece. Um político grande, um político que tem expressão, Bolsonaro também é um político grande, um político que tem expressão, eu estou dizendo, acaba atraindo também um pouco de ódio, sabe? Bolsonaro é muito odiado, mas também Lula também é muito odiado. Tem que concluir, Rafael. A gente tem que passar para os outros assuntos. Não, coisa rápida. Não, achei interessante os percentuais que o professor trouxe. Interessante que dentro desses percentuais não há nenhuma pessoa que resolveu dar uma facada no Lula, né? Interessante, curioso. A gente tem opiniões aqui sobre os assuntos que nós estamos debatendo. O Adilson está nos acompanhando lá em Ponta Grossa, no Paraná. Grande abraço para a nossa audiência lá no Paraná. Ele falou assim, alguém já viu político falar a verdade? Está na bronca com os políticos aqui, o Adilson. Mais uma participação aqui, o Inácio Soares está dizendo persona non grata, acredito que ele esteja se referindo ao presidente Lula aqui, que a gente estava falando agora há pouco. Vamos lá, mais uma participação do Matheus. O Matheus está dizendo aqui, o pessoal menospreza muito a Tabata. Ela saiu de qual universidade mesmo? Universidade de Harvard. Por isso que o Brasil não vai para frente, menosprezando aí, ele não concorda com as críticas a Tabata Amaral. Tem também participação no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube. A Lucimar Souza está dizendo que o Pablo Marçal é muito impulsivo, mas segundo ela, ainda assim tem mais virtudes. A Rosa Maria dizendo que será que mais uma vez Bolsonaro tem razão em chamar o Marçal de mentiroso? Até então, eu acreditava que Marçal era mentiroso. A Rosa Maria Salles também opinando através do nosso canal da TBC no YouTube.